Quem não, ó, pra quem é a primeira vez que tá assistindo a live, eu deixei disponível as outras lives da coleção, porque hoje aqui, como o vestido é um pouquinho mais demorado pra eu ensinar vocês, eu já deixei uns passo a passo do corpo adiantado, conforme eu falei na live anterior. Assistem a live anterior depois para vocês verem a montagem do corpinho, conforme eu ensinei na live passada com o Coelho Thomas, tá bom? Então, vamos aqui dar início à nossa live. E vamos fazer essa fofura. Vou deixar ela aqui do lado. Então, ó, o tecido que eu utilizei para fazer o corpinho é o tecido Melton Uniflock, como eu expliquei em todas as lives, tá? Tecido Melton. E eu vou explicar, sempre explico no início de toda a live, o sentido do fio, o sentido correto pra gente estar riscando as peças no tecido. Então, aqui, ó, qual que é o sentido correto? O Melton, no avesso do tecido, vocês conseguem enxergar o sentido da trama do fio. Então, ó, o sentido da trama tá na vertical, então todos os moldes a gente vai riscar na vertical, tá? O sentido tá aqui na vertical, vamos riscar o molde na vertical. Às vezes, algum tecido que você não consegue identificar o fio, que você pode analisar. Essa parte que estica mais aqui, ó, por exemplo, se o tecido esticar mais pra cá, o sentido do fio tá na vertical, certo? Então, ó, na vertical, o tecido não estica tanto. Ele tá esticando aqui na horizontal. Então, o sentido correto é esse daqui. Estica bem aqui e o sentido correto tá deste lado. Então, nós vamos riscar todos os moldes na vertical. Nunca riscar de qualquer jeito, porque isso conta muito na hora que você for fazer o enchimento da peça. Se você riscar de qualquer jeito, na hora que você encher a peça vai ficar torta. Um lado enche mais, o outro lado estica mais, e aí não fica certinho no tamanho que deve ficar a peça, fica torta, tá? Então, a primeira coisa, vocês identificam o sentido do fio. E depois vocês vão riscar todos os moldes, a parte do corpinho, no tecido Melton Uniflock. Vocês podem fazer também no Microsoft, pode fazer no algodão, pode fazer no feltro. A única coisa é que no feltro, a peça não vai ficar tão grande, pelo feltro não esticar muito, tá? Como estica o Microsoft e o Melton, mas não tem problema, vocês conseguem fazer. E no algodão também vocês conseguem fazer. A única coisa que o algodão também não tem tanta elasticidade, então a peça não vai ficar tão grande como fica quando a gente faz a peça no Melton e no Microsoft, tá? Aqui para as orelhinhas, como eu mostrei, eu utilizei o Microsoft para fazer a parte das orelhinhas e para fazer a sola do pé dela. Então, eu usei o Microsoft. Vocês podem usar qualquer outra cor, tá bom? Então, na live anterior, eu já adiantei alguns passos para vocês. Então, ó, aqui estou com todos os moldes do corpinho da coelha, tá? Então, a orelhinha, a parte do corpo, as perninhas, o bracinho, o focinho, a cabeça, a gente vai riscar tudo no Melton Uniflock, sempre no sentido do fio, tá? E na hora que vocês forem costurar, tá tudo indicado no molde, tá? Então, se vocês têm que riscar e costurar no risco, o que vocês têm que cortar no risco, tá tudo indicadinho no molde, conforme eu mostrei pra vocês, tá? E lembrando que para fazer as aberturas da peça, principalmente das patinhas e das perninhas, perdão, dos bracinhos e das perninhas, a gente sempre tem que espelhar o molde, tá? O que é espelhar o molde? Aqui eu já tô com a peça pronta, mas vocês sempre tem que colocar o tecido, a parte dos bracinhos e da perninha, um virado pro outro para fazer a abertura. Nunca fazer a abertura da peça no mesmo sentido, tá? Na live passada, mostrei pra vocês certinho como fazer as aberturas da peça. Então, vamos iniciar. Conforme na aula passada, na live passada, pedi pra vocês já deixarem adiantado esse passo aqui, que é o mesmo passo que eu ensinei a aula passada. Então, pra quem tá acompanhando hoje, vocês depois podem acompanhar lá a montagem do corpo, como eu fiz aqui. Então, a gente já adiantou esse passo pra aula de hoje. Eu
coloquei as duas chapinhas já de MDF aqui no fundo do pé, tá? Montei certinho. Quem não acompanhou, acompanha lá depois na live do Coelho Thomas, essa montagem aqui, que é exatamente igual. Agora, o próximo passo, eu vou mostrar pra vocês a confecção da roupinha. Ou melhor, já vou montar o rostinho e já deixar o corpo pronto. Então, aqui, ó, as duas orelhas também já costurei, tá? Uma parte no Microsoft rosa e uma parte no Melton. Pra fazer as aberturas das orelhas, a gente vai fazer a abertura do lado do Microsoft, que é onde a gente vai colar na cabeça. Então, para as aberturas das orelhinhas, a gente faz na parte de Microsoft, tá bom? As orelhinhas já estão prontas, vamos deixar separado. Vamos montar a cabeça da coelha. Então, para a cabeça, a gente tá com todas as partes cheinhas já, tá? A gente encheu todas as partes, fechou todas as aberturas com pontos à mão. E o focinho também. Já marquei aqui com a linha no meio, a divisão aqui do focinho. E marquei os bigodes com a linha de pesponto. Na aula passada, mostrei também como que faz essa marcação. Só entrar por trás da peça e marcar com a agulha a linha aqui na frente. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vou prender o focinho aqui na cabeça da coelha. Passo um pouquinho de cola quente no fundo. Não precisa exagerar. Passo cola quente aqui. E vou colar aqui na cabeça da coelha, pressionando bem a peça. Seguro por uns 20 segundos pra não soltar. Apertem bem mesmo até secar a cola pra não soltar. Pressiona bem até a cola esfriar aqui e não manchar a sua peça. Então, aqui já colamos. Cola bem, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos marcar, fazer um ponto de linha aqui pra prender mais o focinho na cabeça da coelha. Eu uso a linha poliamida, deixa eu pegar minha agulha que caiu. Uso a linha poliamida, que é uma linha bem resistente. Quem não tem, pode usar a linha de pesponto ou a linha de pipa. Eu gosto dessa linha aqui porque ela é bem resistente e não estoura fácil. Então, a gente vai fazer o ponto aqui para fixar melhor o focinho na cabeça. Então, faço um ponto com a linha dupla. E a gente vai fazer o seguinte, entra aqui pela abertura da cabeça e vai sair lá na frente, aqui no meio do focinho. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Pra fazer um ponto pra apertar mais o focinho aqui na cabeça da coelha. Então, vou sair aqui na divisória. E vou dar um espacinho de um dedo e volto lá pra trás novamente, só pra dar um leve puxão. Um leve puxãozinho e vou arrematar aqui atrás. Puxãozinho e vou arrematar aqui atrás. Então, eu vou prender aqui. Vou dar mais um nozinho. Prendo aqui. Prontinho. Dou mais um nó pra não soltar. Prontinho. Prontinho. Ó, então, a gente prendeu aqui o focinho. Ele não fica tão colado mesmo na peça, mas já está bem preso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos marcar os olhinhos. Então, quem tem dificuldade, pode marcar com o alfinete aqui pra tá fazendo a marcação dos olhinhos. Então, com a miçanga, com a pérola ABS de 8 milímetros, a gente vai
usar para essa boneca. Lá na apostila eu indico todinho o material que vocês vão utilizar. Então, vamos começar a fixar os olhinhos. Vou utilizar a linha preta de poliamida, mas quem não tem pode usar a de pesponto. Eu sempre utilizo dupla para dar mais firmeza, para não correr o risco de estourar. Mas essa linha ela é bem forte, então ela é difícil de estourar. Então, uso ela dupla pra gente começar a fixar os olhinhos. Põe aqui. Essa pérola aqui é de 8 milímetros, tá, gente? Então, a gente vai entrar lá na direção da abertura da cabeça e sair aqui onde a gente vai fixar o primeiro olhinho. Saio com a agulha aqui. Já coloco a miçanga e vou puxar. Vou voltar lá pra trás na direção da abertura novamente, tá? Saio lá e vou puxar a miçanga aqui, ó, com muito cuidado pra não dar nó. Puxo aqui. Vou voltar novamente pra pegar novamente a pérola, tá? Entro aqui por trás de novo. E saio aqui para pegar a pérola. Então, ó, para quem não entendeu, a pérola que eu utilizo aqui pro olhinho é de 8 milímetros, tá? Indico tudo lá na apostila. Então, ó, vou pegar novamente a pérola e vou voltar lá para trás para agora fazer a profundidade no olhinho. Então, saio aqui atrás. E agora sim, eu seguro aqui e vou dar um leve puxão pra pérola afundar no rostinho da coelha, aqui, ó, tá? Puxo aqui. Aqui atrás eu posso dar um nozinho pra prender a pérola, pra ela não sair do lugar. Posso dar um nozinho aqui. Já tá bom, pra ela prender. E vamos marcar o outro olhinho da mesma forma. Vou entrar aqui, coloco a pérola e faço o mesmo processo. Volto lá pra trás. Puxo a linha. Volto lá na frente de novo pra pegar a miçanga. Miçanga não, a pérola. Pego ela novamente. E volto lá na direção da abertura para arrematar o nó. Volto aqui para trás. Puxo, tá? Para afundar o olhinho aqui na peça. E vou arrematar. Como é o último arremate, então eu vou dar uns 2, 3 arremates para não correr o risco de soltar. Mais um, que já prendeu bem. E vou cortar a linha. Então, já prendemos os 2 olhinhos. Agora, vamos fazer a marcação da sobrancelha. Eu utilizo aqui a linha de pesponto rosa. Então, a gente vai fazer a marcação da sobrancelha. Não precisa ser dupla, tá? Uma linha simples mesmo, não precisa fazer com ela dupla. A gente vai fazer o nozinho aqui. E entrar novamente pela abertura da cabeça aqui atrás. E sair aqui em cima para marcar a sobrancelha. Saio aqui. Vou marcar uma sobrancelha e já saio marcando a outra, ó. Marco uma aqui, ó, saio com a linha aqui e já saio para marcar a segunda. Marquei uma. E vou marcar a segunda e sair lá na direção da cabeça. Ó, vendo? Marquei as 2 sobrancelhas aqui, ó. E vou arrematar aqui no fundo. Puxo. Dou uns 2 nozinhos pra não soltar. E corto a linha.
Então, já marcamos as sobrancelhas, já colocamos os olhinhos. Vou separar aqui. Agora, a gente pode já colar o focinho. O focinho que eu tô utilizando, também eu marco o tamanho lá na apostila, então é o tamanho 4,5. Então, aqui é o focinho de número 4,5. Eu corto esse pino pra tá colocando aqui. Como é uma peça decorativa, então eu não me preocupo em travar o focinho na peça. Agora, se vocês forem fazer uma peça pra alguma criança brincar e for utilizar o focinho, vocês coloquem a travinha atrás, tá bom? Ou também nem use esse tipo de focinho para uma peça que você vai dar para uma criança brincar, que pode correr o risco dela tá colocando na boca e acontecer alguma coisa, tá? Então, daí vocês podem fazer um narizinho colado com tecido, tá? Para não correr o risco de acontecer algum acidente. Então, o focinho aqui eu colo com cola quente, passo a cola quente aqui atrás. Opa! E vou colar na peça. Seguro o focinho. E aperto bem, tá? Até colar. Pressiono bem pra ficar bem coladinho. Aperta, aperta. Prontinho. E essa coelha nós vamos colocar os cílios. Então, os cílios aqui vocês escolhem. Aqui, ó, esses cílios que eu tô utilizando, ele tem bastante fios. Mas aí vocês fiquem a escolha de vocês pra tá escolhendo os cílios. Vocês encontram na farmácia, em qualquer lugar que vende esses materiais pra estética aí na cidade de vocês. Então, na farmácia, tem a lojinha que vende esmalte, qualquer lugar. E eu utilizo o quê? Aqui, ó, deixa eu até medir. Eu utilizei 6 milímetros para cada olhinho, tá? 5 a 6 milímetros eu cortei para utilizar para cada olhinho da coelha. Eu já compro esse que tem uma colinha aqui no fundo, então fica mais fácil para vocês colarem na peça. Não precisa passar cola. Então, vamos colocar. Com a ajuda de uma agulha, a gente vai colocar os cílios na coelha. Então, como que eu faço? Eu aperto a peça aqui pra pérola saltar um pouquinho pra frente. E vou encaixar essa parte dos cílios atrás da pérola. Vou encaixar aqui atrás. Deixa eu só encaixar e já viro aí pra vocês. Ó, encaixei aqui atrás e com o auxílio da ponta da agulha, eu vou só acertando aqui e aí eu volto a pérola lá pro fundo, soltando aqui da peça. Só vou encaixar aqui e já mostro de pertinho aí pra vocês. Vocês empurrem com a agulha, com muito cuidado, que é bem delicado os cílios, tá? Pra ficar mais preso. Ó, tá vendo? Então, eu já coloquei um aqui. Então, vamos colocar o outro cílios da mesma maneira. Vou apertar e encaixar atrás da pérola. Encaixa aqui, vocês podem empurrar bem pra prender. Então, ó, encaixei os dois, tá? Achei os dois aqui. E agora, vamos já passar o blush nas duas bochechinhas. Utilizo aqui uma trouxinha feita com tecido. Tiro sempre o excesso na mão. E vou fazendo com um movimento circular na bochechinha da coelha. Dos dois lados. Prontinho. Então, ó, o rostinho já está quase prontinho. Agora, vamos fazer a parte da boquinha. Então, na aula passada, mostrei também como que faz e vou mostrar aqui hoje. O que eu utilizei? Um pedaço de Melton, na medida que tá no molde, e um pedacinho de Microsoft, tá? Cortei lá no risco, costurei as laterais, deixando uma aberta, costurei tecido direito com direito. E o que é direito com direito? Às vezes a pessoa não entende, o que é direito com direito? O direito é a parte do tecido que vai ficar à mostra na sua peça. Então, a parte do direito aqui, ó, é a que tá à mostra. A parte do avesso é a parte que vai ficar interna da sua peça. Então, quando vocês leem costurar direito com direito,
sempre vai colocar, ó, por exemplo, o direito do tecido é esse que vai ficar à mostra e o avesso tá aqui. Então, direito com direito do tecido e costurar no risco. Então, significa isso, direito com direito é essa parte que vai ficar à mostra na sua peça. Então, aqui, ó, a parte que vai ficar à mostra na minha peça é a parte que tá aqui dentro. Então, direito com direito, costurei, refilei, que eu cortei todas as partes aqui que sobrou, e vou desvirar. Aí, vou acertar aqui na parte de dentro. E passo um pouquinho de cola quente aqui pra fechar a abertura, ó. Tá? Fechei a abertura. E vamos colar no rostinho. Vamos passar cola aqui na abertura. E colar aqui na parte de baixo, onde a gente vai colocar a boquinha, tá? Coloco aqui e aperto bem pra colar. Seguro bem aqui. Então, já colei a primeira parte. Agora, a gente vai passar cola na lateral e dobrar aqui pro focinho pra fazer a voltinha da boca. Igual eu mostrei na aula passada, tá, gente? Então, viro aqui. Pressiono pra colar. Aperto aqui. O valor de venda para essa peça é uma peça bem trabalhosa, tá? Ela é uma peça grande, ela tem quase 55 centímetros de altura. Você utiliza quase 1 quilo de plumante para cada peça, é uma peça bem trabalhosa. Então, assim, sugestão de venda também depende muito de onde você compra o material, que você tem que estar colocando o preço que você utiliza, tá? Mas a sugestão de venda para essa peça é de no mínimo R$250, 250, R$280 uma peça dessa, tá? Prontinho, ó, colei as duas partes da boquinha e já formei a boquinha aqui no fundo, aqui no rostinho da nossa coelha. Então, a cabeça dela está prontinha. A cabeça a gente vai vestir, a gente vai prender daqui a pouquinho. Então, vamos separar, ó, as orelhinhas e a cabeça já estão prontas. No bracinho, deixa eu já mostrar. Bom, vou mostrar agora a parte da roupa, primeiramente, pra gente deixar pronto pra depois vestir a nossa coelha. Deixa eu só liberar o espaço aqui. Então, vamos começar pela sola do sapato. Deixa eu separar as coisas aqui pra pegar pra vocês. O sapatinho da coelha, chinelinho, o que eu fiz? Na aula passada mostrei também, utilizei 2 chapinhas de MDF na medida que tá aí no molde. Quem não tem o MDF pode estar usando papelão roller ou algum outro tipo de material que seja firme, não dobre facilmente, tá? Para uma peça dessa, eu utilizo 4 chapinhas. 2 aqui, ó, uma para cada pé na parte interna e mais uma para cada pé para fazer a sola do pé do nosso coelho, tá bom? Então, aqui, o que eu fiz? No molde lá, eu recortei 2 vezes a medida que tá lá no Microsoft para encapar essa chapinha aqui. Então, eu recortei lá, alinhavei toda a volta e prendi prendi aqui na minha chapinha de MDF. Envolvi a peça inteira e eu vou ficar com as 2 partes assim, ó. Aqui eu passei um alinhavo para fixar mais esse tecido Microsoft na chapinha. Então, eu envolvi essas 2 chapinhas com o tecido, que ficou exatamente assim, tá? Ficou deste jeitinho. Antes da gente colar na sola do coelho, pra ela, a gente tem o elastiquinho, que é esse sapatinho que eu fiz, ó. Tá vendo esse sapatinho aqui, ó? Então, antes da gente colar essa sola, nós vamos fazer essa parte do elástico. Então, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como que eu fiz. Já estou com um pronto, ó. Vai ficar exatamente assim o elastiquinho. Então, o que que é? Lá no molde tem a medida da faixa que a gente vai recortar, tá? É o que a gente vai fazer. Na faixinha, nós vamos fazer uma barrinha de cada lado e dobrar a barrinha ao meio, para ficar com o acabamento bonitinho dos 2 lados.
Depois que a gente dobrou, nós vamos passar 2 costuras retas. Aqui, ó, a gente passa com um pé de máquina, a gente passa uma costura reta aqui na lateral e na outra lateral também outra costura, para deixar esse interno aqui pra gente passar o elástico. Então, aqui, ó, o elástico, a gente vai passar o elástico por dentro da faixinha, tá? Passar o elástico por dentro. E vamos passar fora o elástico, pra fazer esse detalhe do sapatinho. Então, ó, a gente vai puxando o tecido e vai passando o elástico. Passa, passa, passa. Puxa bem aqui até sair do outro lado, tá? Puxa mais um pouquinho. Prontinho. E aí, a gente vai unir aqui as 2 pontas do elástico e dar um nó. Dá um nozinho aqui. Deixa eu ver se ficou bem apertadinho. E vou puxar pra arrematar o nozinho aqui, ó. Tá? Puxo bem e o elastiquinho a gente corta o que sobrou. E, ó, aí eu vou deixar bem franzidinho a parte que vai ficar na parte do pé em cima. Vou franzir bem e depois o restante eu vou colar pra baixo do pé. Então, ó, vou fazer 2 vezes esse processo pros 2 pezinhos. Aí, vamos encaixar aqui. Vamos vestir aqui no pé da coelha. Antes de vestir e antes de fazer esse processo, como essa chapinha ela é grande, a gente vai vestir primeiro a bermuda para depois finalizar o pé, tá? Então, vamos lá. Já deixei pronto as 2 solinhas e os 2 elastiquinhos. Pra bermudinha, não tem segredo. Vou pegar o molde aqui para mostrar para vocês. Então, o que que eu fiz? Aqui eu explico, né? Vocês vão recortar no risco lá o molde da calça e a dobra do tecido vai ficar deste ladinho aqui. Conforme eu mostrei que eu fiz a calça do Coelho Thomas na live anterior, é o mesmo processo para a calça da Coelha Olivia, tá? Então, vocês vão respeitar a dobra do tecido aqui, cortar 2 vezes o molde da calça e costurar a calça dela, que não tem segredo nenhum, tá bom, gente? Aqui na parte de baixo, eu coloquei um detalhe de renda, vocês podem estar colocando qualquer outro tipo de detalhe para estar enfeitando a sua peça. E na parte de cima, eu alinhavei, passei a linha aqui pra gente vestir na coelha e prender a calça na barriga dela, tá? Então, a gente vai vestir primeiro a calça e depois finalizar o sapatinho. Então, aqui, ó, já passei a linha, a gente só vai vestir e prender no corpo da coelha. Então, a gente vai vestir aqui, veste uma perna de cada vez, fica bem apertadinho mesmo. E vamos vestir o outro pezinho. Puxa bem aqui. Porque se a gente coloca o elastiquinho, acaba atrapalhando antes de vestir. Então, primeiro a gente veste e depois a gente finaliza. Passei os 2 pezinhos, agora eu vou prender aqui no corpinho. Vou ajeitando sempre o tecido aqui na parte de trás. Não preciso... Aqui, ó, como ela fica bem agarradinha na perna, não precisa alinhavar essa parte de baixo. Mas se vocês quiserem alinhavar e deixar mais preso na perna, vocês podem fazer também, tá? Então, ó, vou vestir aqui. Veja a direção da costura da calça, eu sempre deixo na direção da costura aqui do corpo da coelha, tá? Conforme aqui na frente também. E vou prender
puxando a linha. Então, vou dar um nó. E dou mais uns 2 para deixar bem preso. Mais um nó aqui. Prontinho. E corto a linha. Então, ó, já vestimos a calça na coelha, tá? Aqui, ó, ficou na direção da costura e aqui também na direção da costura. Agora sim, a gente pode montar os sapatinhos da coelha. Então, a gente vai vestir o elastiquinho que a gente acabou de fazer. Vê pra não ficar torcido o tecido. Então, ó, deixa a parte bem, que tá mais franzidinha pra frente. E aqui na parte de baixo a gente vai esticar, ó, tá? Estica bem aqui, ó. E deixa bem bonitinho, franzidinho pra frente aqui, ó. Vou só virar pra eu enxergar a posição. Ó, tá vendo? Vou vestir os dois. Vestir os dois aqui. Mesma coisa, vou esticar na parte de baixo e deixar o franzidinho na parte de cima. Deixa eu só virar pra eu enxergar. Deixa os dois na mesma posição e aí a gente passa cola quente primeiro aqui pra fixar a faixa. Só um pouquinho pra ela não sair do lugar, ó. Os dois pezinhos. Tá? E aí, sim, a gente cola a solinha. A parte maior da sola é virada pra frente, tá? As duas solas vai encaixar certinho aqui no pé, que a mesma sola que tá aqui dentro é o mesmo tamanho dessa de fora. A gente vai passar cola quente na volta toda e colar no pé. Passa bem aqui na volta. Um pouquinho aqui no meio. E cola aqui na sola do pé. Segura bem. Colo bem essa e a mesma coisa eu vou fazer com a outra. Passo cola na volta inteira. E colo no outro pé. Encaixo aqui e aperto bem. Você pode até apoiar na mesa assim, tá? Vou apoiar aqui pra até colar bem. Prontinho. Então, ó, o sapatinho é isso daqui. No final, a gente vai finalizar com 2 lacinhos aqui em cima, que depois eu vou colar e mostrar pra vocês, tá? Então, colo bem aqui. E beleza, essa parte já está pronta. Agora, vamos para a parte do vestido. Conforme tá lá no molde, são 2 faixas, tá? Que vocês vão fazer o vestido e depois uma faixa pro avental. Então, aqui, ó, a faixa menor eu utilizo pro saiote. Então, tem aí na medida, lá aí no molde, tudo explicadinho. Então, vocês vão recortar a faixa que tá aí, tamanho certinho pro vestido, pro saiote, perdão. Então, vocês vão cortar a faixa conforme tá aí no molde e fazer a barra aqui, colando, fixando uma renda de algodão ou qualquer outra renda que vocês queiram. Então, vocês vão fazer a barra com a renda em uma das laterais e na outra lateral vocês fazem só uma barrinha simples, tá? Então, de um lado da faixa, vocês vão fazer com a renda de algodão, qualquer outra renda, e na parte de cima, uma barra simples. E vão alinhavar toda a volta da faixa. Perdão, antes de alinhavar, vou mostrar aqui, deixa eu ver onde tá a emenda do tecido. Aqui, ó. Antes de alinhavar, vocês vão dobrar a faixa direito com direito e passar uma costura para unir as laterais da faixa, tá? Para ficar o formato aqui do nosso saiote. Então, vai dobrar a faixa ao meio depois que vocês fizeram a barrinha e passar uma costura na lateral para unir,
tá bom? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão alinhavar a volta toda aqui na parte de cima, pra gente tá vestindo no corpo da nossa coelha. E vai puxar, ó, tá? Pra formar o saiote dela. Então, a gente vai vestir o saiote. Vou deixar ela de pé pra eu vestir aqui e já vou virar pra vocês. Então, posiciona a emenda onde a gente costurou uma faixa na outra, posiciona bem aqui, ó, certinho na direção aqui da costura do corpo, pra ficar a emenda retinha aqui atrás, tá? Então, posiciona aqui e a gente vai prender no corpo da nossa coelha. Não precisa prender o saiote tão alto. A gente prende aqui, ó, deixando um palmo aqui do pescoço pra baixo e prende o primeiro saiote. Pra depois prender a parte do vestido. Então, ó, com a linha, que eu alinhavei aqui em cima, eu vou puxar pra arrematar o nó aqui e prender o saiote no corpo da coelha. Puxa aqui e dou uns 3 nozinhos com a linha. Quem quiser tá fazendo com elástico, pode fazer também, mas eu fiz aqui com o alinhavo, como é uma parte que vai ficar interna, não precisa pôr elástico. Mas quem preferir, pode passar o elástico e fazer com o elástico aqui pra prender no corpo. Ó, dei uns 3 nozinhos, já tá bom. Ó, tá vendo? O saiote, ele fica nessa altura aqui, ó. Fica ainda aparecendo um pedacinho da calça e o saiote aqui na parte de cima. Se vocês quiserem, vocês podem passar um pinguinho de cola quente para o saiote não ficar saindo do lugar. Ó, então, eu vou posicionar aqui a emenda do tecido, bem aqui na costa da coelha, e vou dar um pingo de cola quente para ele não sair do lugar. Dei um pingo de cola quente aqui e vou arrumar os franzidinhos toda a volta para ficar proporcional um lado com o outro. Depois que eu arrumei aqui, vejo se tá tudo certinho. Eu passo um pingo de cola quente na parte da frente, pra fixar também e não sair do lugar. Olha bem. E passa um pinguinho aqui, pra não sair do lugar, tá? Prontinho. Então, a parte do saiote já está pronta. A parte do vestido, exatamente como eu expliquei, o saiote, a gente vai fazer o vestido. Fez a barra nas duas laterais, em uma delas eu coloquei a renda e passei a linha para alinhavar e arrematar no corpo da coelha. Então, a gente vai vestir por cima aqui do saiote. Esta parte aqui, a gente vai posicionar também a emenda do tecido para trás. E essa parte a gente vai colocar mais pra cima, ó. Deixa uns 4 dedos do pescoço e vou fixar o vestido aqui nessa parte. Vou virar aqui só pra eu enxergar, pra não prender torto. Agora sim. E vou arrematar. Deixa eu só cortar um pedacinho da linha que tá muito grande. Vou puxar a linha que eu alinhavei aqui e prender. Pode fazer com elástico também, viu? Não tem problema. Pode fazer, que não tem problema nenhum. Puxa aqui. E prende pra ficar bem. E não sair do lugar. Dá uns 3 arremates também. Os 3 nozinhos. Puxa aqui de novo. Prontinho. E corta. Aí, agora, é o momento que vocês arrumem essa parte franzidinha pra ficar proporcional um do lado do outro. Então, aqui atrás, ó, posicionei a costura do tecido aqui pra trás, tá? E vou arrumando aqui pra ficar proporcional os franzidinhos do lado do corpo da coelha. Puxa aqui, arruma bem. Depois que eu arrumei, eu também ponho um pinguinho de cola quente pra não sair do lugar.
Puxa aqui. Então, a gente vai pôr um pinguinho aqui de cola quente atrás. Põe um pinguinho de cola quente. E um pinguinho de cola quente na frente. Só arrumar os franzidinhos aqui pra não ficar faltando do lado. E vou passar aqui na frente. Ó, então, pinguei aqui. Aqui do lado, se vocês quiserem, pode também dar um pinguinho pra não sair do lugar. Puxa aqui. Prende aqui. Prontinho. Então, o vestido já está pronto na nossa coelha. Deixa eu só virar pra ver se ele tá retinho. Beleza. Prontinho. Agora, vou até separar ela aqui. Vou explicar pra vocês como que eu fiz o avental. Deixa eu só liberar um espaço. Aqui pra vocês, pra eu mostrar aqui. Então, como que eu fiz? Na medida lá no molde, eu cortei uma faixa, tá? Uma faixa aqui, pra fazer o avental. Fiz a barra na parte de baixo, fiz a barrinha na parte de baixo e coloquei a renda de algodão, certo? Não tem segredo, fiz isso daqui. Depois, o que que eu fiz? Essa faixinha aqui na frente, cortei lá também na medida que tá no molde. E franzi ela antes de fixar na saia, tá? Então, na máquina, no ponto, eu utilizo aqui o ponto número 1, que é costura reta mesmo. Deixa eu pegar ela aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês e já mostro pra vocês aí em cima. Eu costuro no número 1 mesmo, no ponto de costura normal, no número 1, na costura reta. E na máquina de vocês, essa travinha aqui, que é a tensão da máquina, a tensão do fio, eu deixo na tensão 9, tá? Pra costurar normalmente qualquer peça, ela fica na tensão número 4. Pra fazer este franzido da faixinha que eu utilizei aqui, eu deixei a tensão no número 9 e no ponto número 1, como eu uso pra costurar mesmo. Então, no ponto número 1, e o espaçamento da linha eu deixei no 4,5, um espaçamento maior, porque aí a minha faixa eu não vou precisar ficar franzindo na mão. Apenas vou colocar aqui, passar a costura no meio da faixinha, ela vai franzir sozinha, tá? Então, atenção no número 9, tá explicado tudo no molde isso. Atenção no número 9, o espaçamento entre linha no 4,5 e a costura normal no ponto número 1. Então, aqui, eu vou passar uma costura no meio da faixinha. Vou passar aqui só para vocês verem como vai ficar. Eu só vou passar a faixa, já vai franzir. Quem não tem máquina, for fazer em feltro, vocês podem fazer o quê? Alinhavar o meio aqui, como eu fiz aqui no vestidinho, passei a linha, tá vendo que eu franzi? Aqui na parte de cima, vocês podem fazer isso aqui. Passe a linha aqui no meio e puxa a linha pra ficar franzidinho, tá? Então, ó, vou passar uma costura reta aqui no meio da faixinha. E vocês vão ver como vai franzir. Aqui, ó, faixinha normal. E vou passar aqui rapidinho. Separar aqui, vou puxar aqui pra vocês. Tá vendo, ó? Só passei uma costura com essa tensão de máquina e com o ponto número 1, no espaçamento 4,5, fica franzidinha a faixa desse jeitinho, tá vendo? É bem rapidinho de fazer. Depois de ter feito... Aqui eu fiz com outro tecido, só pra mostrar pra vocês como eu fiz essa faixinha aqui. Então, vocês vão recortar na medida que tá no molde, franzir exatamente do jeito que eu ensinei pra vocês e costurar. Vai posicionar a faixinha em cima da parte do avental, tá?
e passar uma costura rebatendo aqui no meio para fixar essa faixinha no avental. Certo, gente? Ó, fixei aqui. Depois que eu costurei essa faixinha que a gente acabou de aprender, depois que eu costurei aqui, a gente vai fazer a barra nas duas laterais do avental para fazer o acabamento, tá bom? Então, depois que colocou a faixinha, a gente faz a barrinha aqui na lateral, certo? Depois que vocês fizeram essa parte aqui de baixo, a gente vai finalizar fazendo esta parte aqui de cima, que é onde a gente vai amarrar no corpo da coelha. Então, lá no molde tem a medida dessa faixinha aqui, vocês vão recortar a faixinha, fazer barra nas duas laterais e dobrar ao meio para ficar com o acabamento bonitinho dos dois lados. Então, a gente faz a barrinha, dobra ao meio e vai passar uma costura. Só que antes de iniciar a costura aqui na faixa, o que a gente vai fazer? Vai verificar onde é o meio da faixa, dobra ao meio e vai encaixar essa parte do avental antes de costurar. Então, aqui, ó, vocês fizeram a barrinha de um lado, dos dois lados das laterais da faixa, dobrou ao meio. Esse avental a gente vai colocar dentro da faixinha, tá? Eu dobrei a faixinha ao meio, então, encaixei a ponta do avental dentro da faixinha. Esqueci de avisar que antes de encaixar aqui dentro dessa faixa, a gente vai fazer o quê? Vai franzir o tecido. A gente pode franzir desse jeito que eu mostrei para vocês na máquina, ou passar o alinhavo com a linha, puxar e franzir o tecido, tá? Depois desse processo, a gente encaixa dentro dessa faixinha. A gente pode colocar alfinete para não tá saindo do lugar o avental antes de costurar. Então, a gente encaixa essa parte dentro da faixa e passa uma costura reta, tá vendo, ó? Passei uma costura reta aqui para unir uma faixa à outra e fixar essa parte do avental dentro da barrinha que a gente montou, tá? Então, consegui explicar aí para vocês. Qualquer coisa, vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar depois. Mas não é difícil. Então, aqui, ó, o aventalzinho é isso daqui. Aqui na parte, eu só cortei com a linha, que depois a gente vai amarrar no corpo da coelha. Então, esse daqui é o nosso aventalzinho. E a gente vai posicionar no corpo da coelha. Não muito aqui na parte de cima, a gente deixa uns 3 dedos e vai amarrar o avental aqui, ó, tá? Eu vou virar ela pra mim e depois eu mostro aí pra vocês. Então, vou posicionar o avental aqui e amarrar aqui na parte de trás. Faz um lacinho. Só pra prender aqui. Prontinho, tá? Então, a gente prendeu aqui na parte de trás e na parte da frente, a gente só dá uma ajeitadinha. Então, o aventalzinho é isso daqui, ó. Agora, nós vamos fixar os 2 bracinhos da coelha aqui no corpinho. Vamos separar aqui do lado. Então, o que eu fiz? Primeiro, a manga. Deixa eu pegar aqui. Lá no molde, vocês vão recortar 4 vezes o tecido, 4 vezes o molde da manga, tá? Em cada parte da manga, a gente vai dobrar aqui embaixo e fazer uma barrinha e costurar a renda, ou qualquer outro detalhe que vocês queiram para dar na sua peça. Então, 4 vezes, faz a barrinha e coloca a renda. Depois de ter feito esse processo, a gente vai colocar direito com direito. Coloca direito com direito e vou passar uma costura aqui em volta, respeitando essa abertura aqui de baixo. Passo uma costura na lateral aqui, em volta, pra fixar uma manga na outra. Fazer 2 vezes isso, tá? As 2 manguinhas. Vou desvirar e vestir no bracinho da coelha. Vou vestir o bracinho dela aqui. A emenda, ó, do tecido, a costura, tá na direção do bracinho, ó. Eu não coloquei a costura para esse lado.
vestir aqui pra esse lado aqui, ó, na direção do bracinho. Alinhavei a volta toda, conforme eu mostrei pra vocês como eu fiz o vestido, eu alinhavei a volta toda aqui no bracinho pra prender. Antes de fechar, eu coloquei plumante pra ficar com o bracinho bem fofinho aqui na parte de cima, tá? Então, eu fiz isso com os dois bracinhos, ó, os dois bracinhos. Posicionei a costura na direção do braço, alinhavei, coloquei o plumante e fechei aqui, apertando bem pra ficar franzidinho os dois bracinhos da coelha, certo? Então, depois de ter feito isso, nós vamos fixar os dois bracinhos aqui no corpo da nossa coelha. Do mesmo jeito que eu fixo as perninhas, a gente faz essa parte do bracinho. Deixa eu pegar a agulha aqui e vamos fixar. Então, eu uso a linha dupla. Então, vamos lá. Vou entrar aqui, ó, na direção do tecido, tá? E vou passar lá do outro lado pra prender o primeiro braço. Entro aqui de um lado e vou pro outro. Nessa parte é importante. Nós vamos entrar com a agulha aqui e já sair do mesmo lado, mas temos que pegar um pedaço do bracinho que tá aqui dentro. Então, a gente vai entrar aqui, sentiu que pegou o bracinho, a gente já vai sair. Tá? Ó, peguei o bracinho e já saí aqui na mesma direção, sem furar a peça do outro lado. E vou puxar. Dou a distância de um dedo, de um ponto que eu saí pro outro, e vou voltar lá do outro lado pra prender o próximo bracinho. Pra prender o outro bracinho. Saio aqui com a agulha. A mesma coisa. Deixa eu só virar pra ficar mais fácil. Então, eu vou pegar o bracinho aqui na parte de dentro, sentir que eu peguei e já vou sair. Tá vendo? Sem passar do outro lado. E vou puxar. Puxo aqui. E agora, eu vou voltar novamente pro outro lado, mas agora sem pegar o bracinho. Só vou sair aqui pra arrematar a linha. Volto lá do outro lado. Saio aqui. Puxo devagar pra não dar nó. Só vou virar ela pra mim pra eu prender, tá? Ó, nessa parte a gente vai puxar os bracinhos e vou laçar 2 vezes o braço aqui pra arrematar o nó e prender os 2 braços. Vou só subir ela pra fazer isso. Vou puxar aqui. E laçar 2 vezes o bracinho. Ver se não pegou nenhum tecido, e aí puxa. 2 ou 3 vezes, tá, gente? Pra deixar bem preso. E mais uma. Prontinho. Ó, então, fixei os 2 bracinhos aqui, certo? Então, o bracinho já está certinho. Agora, a gente já pode fixar a cabeça da coelha no corpo e já deixar prontinho para finalizar com o chapéu e os restos dos detalhes que a gente faz no corpo da coelha. Então, aqui, com a agulha, com a linha dupla, novamente, nós vamos fixar a cabeça. Do mesmo jeito que eu prendi a cabeça do coelho Thomas na aula passada, vou prender a cabeça dela também. Então, aqui, vamos passar a linha dupla para fixar a cabeça da coelha, do mesmo jeito que eu ensinei na aula passada com o coelho Thomas. E para quem não assistiu, tá disponível a live do coelho Thomas e dos outros integrantes da coleção, tá? Então, ó, vamos fixar a cabeça. Aqui, a gente pode entrar com a agulha bem aqui, ó, porque depois eu vou colar um lacinho e vai esconder esse ponto que eu tô fazendo. Então, eu entro com a agulha aqui e vou sair aqui na parte de trás do pescoço. Ó, saio aqui na parte de trás. Então, vou puxar a linha, sair aqui atrás.
Daqui de trás, eu já vou passar na cabeça. Então, ó, a cabeça vai ficar desse jeito. Então, eu vou passar de um lado pro outro aqui a agulha com a linha. Vou só virar para eu posicionar e já volto para vocês. De um lado pro outro, para fixar a cabeça. Todas as minhas agulhas estão tortas. Então, aqui, vou sair aqui com a agulha, já vou mostrar aí, só pra... Ó. Então, eu passei a agulha de um lado pro outro aqui, prendendo um pedacinho da cabeça, tá? E vou puxar. Daqui, eu vou voltar do outro lado aqui do pescoço e vou sair aqui na frente. Deixa eu só virar pra eu ver a direção. Ó. Saio aqui na frente, tá vendo? Com muito cuidado pra não dar nó, eu vou puxar. E daqui eu vou pegar novamente a cabeça, só que aqui na direção da costura. Vou passar a agulha de um lado pro outro, como eu passei aqui atrás. Na direção da costura aqui, ó. Passo aqui de um lado pro outro. Ó, entrei de um lado e saí aqui do outro lado, tá? E vou puxar. E pra finalizar, eu entro aqui, desse lado aqui, e vou sair aqui no início onde eu dei o ponto, pra gente tá puxando e arrematando a linha. Puxa aqui. Como eu mostrei na aula passada, a gente pode dar um pinguinho de cola quente no centro, só pra colar, fixar a cabeça e puxar a linha. Mas no centro, não passem cola na linha, tá? Posiciona a cabeça aqui no pescoço e vamos puxar. Deixa eu só olhar aqui. Isso, a gente puxa bem e vai arrematar com os 3 nós, sempre puxando bem pra ficar bem presa a cabeça. A gente passa uma vez a linha aqui. Puxa a linha pra não dar nó. Então, a primeira passada, ó, só passo pra puxar e depois eu vou arrematar. Então, eu vou passar um. Ó, uns 3 arremates aqui pra ficar bem presa e não correr o risco de soltar. Prontinho. Posso entrar com a agulha aqui, ó. E sair lá atrás pra cortar a linha. Deixa eu virar aqui. Corto a linha. Então, ó, já fixamos a cabeça. Com esse jeito que eu ensino, esse processo de montagem, a cabeça ela não fica molenga, tá vendo? Conforme eu faço os 4 pontos na cabeça e os 4 pontos no corpo da coelha, a cabeça fica bem firme. Então, ó, já fixamos a cabeça da coelha certinho. E agora, a gente vai montar o chapéuzinho pra gente depois finalizar. Separar aqui do lado. Então, o chapéu é super simples também, não tem segredo. Vocês vão recortar lá no molde. Deixa eu só separar aqui pra eu não confundir. Vocês vão recortar lá no molde 2 vezes no tecido. O tecido principal é o tecido que vai ficar em volta do chapéu, ó. Então, esse daqui é o tecido principal e o tecido do forro. Então, vai recortar 2 vezes a parte da aba. Uma no tecido principal e uma no tecido do forro, tá? E uma vez na manta R1. Quem tem R2 pode utilizar também, não tem problema, mas pode ser feita na R1. Então, o que que eu fiz aqui? Recortei 3 vezes e fiz um lanchinho. Coloquei o tecido direito com direito, tecido do forro, tecido principal, direito com direito, e a outra parte da manta aqui na parte de trás. Então, eu fiz um lanchinho de tecido, 3 camadas. 2 de tecido, direito com direito, e uma da manta, tá bom? Fiz lá no meu molde, recortei no molde, tá?
e costurei no risco. Eu não recortei a aba no risco, eu costurei no risco. Então, eu recortei com uma margem de costura e passei a costura no risco da aba que tá lá, conforme indicado no molde, tá bom? Costurei no risco. Depois que eu fiz isso, eu refilei a peça, cortei aqui o tecido que sobrou em volta, deixo com mais ou menos meio centímetros, tá? De borda aqui, pra não abrir a costura, respeitando as aberturas que fica aqui na parte de baixo. Depois que eu fiz isso, eu já dei uns piques aqui nessas voltinhas pra não ficar com a aba repuxada, tá? Então, vocês dão um pique aqui em volta. Costurei tudo aqui bonitinho, refilei e dei os piques na volta pra não ficar repuxando depois que eu desvirar. Então, depois que eu fiz esse processo, a gente vai desvirar aqui pela abertura, ó. Vamos desvirar toda a aba do chapéu. Desvira aqui. Vai puxando com calma. E pode acertar as costuras. Deixa eu pegar o pincel. E pode acertar aqui as costuras na parte interna com a ponta de um pincel, ó. Vai ajeitando pra deixar retinha a aba, tá? Então, ó. Depois vocês podem passar com ferro também pra ficar bem esticadinho. Tá vendo? Então, a aba do chapéu é isso daqui. Tá? Depois que a gente fez esse processo, o que a gente pode estar fazendo? Quem quiser pode passar uma costura rebatendo aqui, ó, em volta do chapéu para fazer um charminho, ou passar uma costura decorativa, conforme eu fiz no chapéu dessa coelha, tá vendo? Passei uma costura decorativa aqui na volta toda da aba aqui do chapéu. Então, quem quiser passar essa costura, o momento para fazer ela é agora. Então, a gente vai fazer a costura decorativa na volta toda aqui do nosso chapéu, certo? Depois que fez isso, a gente vai fazer a parte do meio, que é a parte superior. Então, como que é feita? Lá eu vou recortar uma faixa, conforme tá lá a medida lá no tecido, lá no molde, tá? Vou recortar uma faixa no tecido principal também e vou franzir a parte de cima, tá? Vou franzir do tamanho que é essa parte interna aqui da nossa aba. Então, eu vou franzir até dar essa voltinha toda aqui da aba, tá? Posso franzir na máquina ou posso franzir à mão, fazendo com um alinhavo aqui na ponta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar os alfinetes para ajudar. Vou colocar tecido direito com direito, ó. O tecido da parte de cima direito com o tecido principal aqui direito. Viro um pro outro e vou, com o alfinete, a gente pode ir encaixando aqui na lateral, ó. A gente vai encaixar na lateral toda, antes de passar a costura. Então, eu passo aqui. Aqui, deixa eu só puxar mais pra cá, que não vai dar o tamanho. Então, a gente vai encaixar aqui na lateral, ó. Pra depois a gente iniciar a costura. Então, a gente coloca o alfinete pra ajudar a deixar o tecido no lugar. Então, ó, passo com o alfinete aqui, ó, eu vou encaixar essa parte de cima na parte de baixo, tá vendo, ó? Encaixei aqui. E vou passar uma costura. Lembrando que pra não ficar aparecendo essa parte que a gente franziu com a linha, a gente passa a costura antes dessa linha que tá aqui. Então, vou passar, unir o chapéu, a parte de cima do chapéu com a parte de baixo, costurando a volta toda pra baixo dessa linha aqui, pra que fique escondido, tá? Então, a gente vai costurar todo o chapéu, emendando essas duas partes, uma na outra, tá vendo? Ó, a gente vai costurar tudo ali. Depois que a gente fez a costura, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o chapéu no meio, ó. Depois que eu fiz a costura aqui no interior, a gente vai dobrar o chapéu no meio. Direito com direito, tá? Essa parte vai ficar à mostra, então, eu vou dobrar ela pra dentro.
Vou dobrar aqui, emendar as duas faixas aqui na parte de cima, ó, e passar uma costura reta pra unir todo o chapéu, tá? Dobrei e passo uma costura reta aqui, tá? Tudinho. Depois que eu costurei essa parte, a gente vai ficar com o chapéu assim, ó. Tá? Costurei toda a parte aqui, ó, a lateral, emendei uma na outra e fiquei com ele assim. Nessa parte de cima, passei um alinhavo aqui na volta toda pra gente fechar o nosso chapéu, tá? Então, a gente pode fechar ele do avesso mesmo, ó. Deixa eu só pegar a agulha aqui, deixa eu ver aqui. Puxei com a linha aqui na parte de cima, tá? Até puxar aqui e vou arrematar pra fixar esse fuxico que a gente fez aqui, ó. Então, ó, puxo bem aqui e vou arrematar aqui, ó, pra não abrir. Puxo aqui, uns 2 arremates aqui pra prender essa parte de cima. Mais um. Eita. Prontinho. Então, ó, arrematei e vou cortar a linha. Tá vendo? Então, eu fechei como fuxico essa parte de cima. Aí, então, eu vou desvirar o chapéu. Vou desvirar aqui. Tá vendo, ó? E o nosso chapéu tá prontinho. Deixa eu só puxar mais um pouquinho a parte de baixo aqui. Ó. E aí, depois, quem quiser pode pôr um botãozinho ou pode pôr qualquer outra coisa aqui na parte de cima. Deixa eu só puxar essa parte de dentro, porque ela ficou um pouquinho à mostra aqui. Puxa aqui mais pra baixo, pra depois desvirar. Beleza. Aí, pode estar fazendo, colocando um botãozinho, ou pode deixar assim mesmo, tá? Então, o chapéuzinho é isso daqui. Antes da gente colar na cabeça da coelha, a gente vai colocar um pouquinho de plumante na parte de dentro. Então, deixa eu pegar o plumante siliconado que eu utilizei para o enchimento do corpo, a gente pode pôr no chapéu. Então, ajeita aqui o chapéu e coloca lá dentro dele para ficar bem fofinho. Ajeita aqui. E pronto. Opa, prontinho. O chapéu é isso daqui. Então, a gente vai fixar as orelhas primeiro na cabeça da coelha, pra depois colocar o chapéu. Então, ó, as duas partes onde foram feitas as aberturas, eu fechei com ponto de linha aqui, as aberturas. Arrematei e vou colar na cabeça da orelha, na cabeça da coelha. Aqui nas laterais, ó. Deixa eu só virar pra eu ver onde eu vou colar. Então, eu coloco uma de um lado e a outra do outro aqui, ó. Tá vendo? E vou colar com cola quente. Ó, então, vou colar uma orelha aqui. Pressiona bem. Segura, segura. E vamos colar a outra. Na mesma direção aqui. E segura bem. Até a cola esfriar, tá? Então, ó, colei aqui e vou colar o chapéu. Então, eu posso passar cola aqui na parte da frente, nessa parte interna dele. Não passo cola muito aqui, próxima dessa base do chapéu. Então, vou passar a cola lá dentro, tá? Posiciona bem. Vou pôr mais um pouquinho de plumante aqui, vai ficar mais cheinho. Então, eu vou virar a coelha pra mim e vou mostrar pra vocês. Só pra passar cola e não ficar torto. Deixa eu só ver aqui a posição certinha. Pra fixar o chapéu.
Só pra eu colocar certinho. Então, eu vou pôr aqui. Vou passar a cola lá dentro e vou pressionar até colar, tá? Eu vou só virar ela pra eu colar certinho, pra eu não correr o risco de colar torto. Deixa eu só posicionar aqui. Passo cola lá dentro, conforme eu mostrei pra vocês. E vou colar. Deixa eu só virar ela aqui, gente. Peraí, só pra eu colar ela. Pra não colar torto. Peraí que eu já volto aí. Só pra eu arrumar aqui bonitinho. Posiciono aqui atrás. Nessa parte aqui deixa bem fechadinho só pra até colar, tá? Puxa bem aqui. E aqui na parte da frente eu vou virar pra dar esse charme aqui do forro, tá? Pra aparecer, ó. Deixa eu só ver ela aqui que eu não tô enxergando que lado que tá. Peraí. Só posicionar aqui bonitinho. E vou puxar, certo? Então, aqui, ó, colei o chapéuzinho. Aí, na casa de vocês, vocês fazem com muita calma essa hora, tá? Arruma bem bonitinho as orelhinhas aqui e cola o chapéu. Deixa eu só virar pra eu ver como que tá essa posição. Então, aqui já arrumei. Deixa eu só dobrar as orelhinhas. Certinho. Ó. Então, aqui já colamos o chapéuzinho. Depois vocês ajeitem bonitinho as orelhinhas, tá? Aqui no pescoço, o que que eu vou fazer? Eu fiz um lacinho de tecido. Então, aqui, ó, pra fazer esse lacinho, pra ficar desfiadinho aqui, o que que eu faço? Eu não vou cortar. Eu vou rasgar o tecido. Então, ó, aqui eu já rasguei essa parte, essa lateral aqui do tecido. E na medida do lacinho, eu vou rasgar pra fazer, ó. Dou só um picotinho com a tesoura e rasgo o tecido. Tiro o fiozinho que sobrar aqui do lado, assim vai ficar com esse acabamento aqui, ó, desfiadinho, tá? Então, é rasgando o tecido que você consegue fazer esse tipo de acabamento. Então, vamos fazer o lacinho do pescoço, já ensinei pra vocês. Então, a gente vai colocar aqui, ó, posicionar a faixa aqui, envolver os dois dedos, entrar aqui no meio do dedo, ó. Saio lá atrás, passo aqui no meio e vou entrar aqui embaixo dessa faixa que fica presa no dedo, ó. Entro aqui e vou puxar. Puxando, eu formo um lacinho, ó. Formo um lacinho aqui, ó. Puxo aqui e o lacinho tá pronto. A gente pode arrematar aqui na parte de baixo, se um lado ficou maior que o outro. Arruma bonitinho aqui. E vou cortar aqui na parte de baixo, ó. Eu vou fazer mais uma vez o lacinho pra vocês. Tem também um vídeo que eu disponibilizei, tá no meu canal, tá no meu canal não, tá lá na página do Face ou lá no Instagram, mostrando como que faz esse lacinho. Então, ó, vou fazer de novo aqui. Corto a faixinha na medida que tá no molde. Vou posicionar aqui as duas, nos dois dedos, tá? O direito do tecido fica pra fora. Vou envolver os dois dedos e entrar aqui no meio. Daqui, com essa faixinha, eu vou passar entre os dois dedos e entrar aqui por dentro dessa que tá presa, ó. Passo aqui por dentro. E vou puxar, ó. Tá vendo? Acerto aqui antes de tirar o meio. E tá prontinho o lacinho. E aí, na parte de baixo,
arremata, pra ficar certinho um lado com o outro. Beleza? Então, o lacinho do pescoço a gente faz dessa maneira. O laço do chapéu e os dois laços do pé, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês aqui, vocês fazem nas medidas que tá no molde. Então, aqui eu vou colar com pinguinho de cola quente no pescoço da coelha, cobrindo aquele ponto que a gente fez, pra prender a cabeça. Colo um lacinho aqui. Os outros dois lacinhos que tá na medida aí no molde, ó, a gente vai colar em cima do sapatinho. E, por último, vamos colar o laço do lado aqui no chapéu da coelha, tá? Eu vou virar ela aqui só pra eu colar os sapatinhos, os lacinhos no sapato. Então, eu vou passar um pingo de cola quente. Deixa eu puxar ela pra cá. Passo um pingo de cola quente aqui. Vou colar em cima. Já viro aí pra vocês. E mais um pinguinho de cola quente no outro. E colo em cima do outro elastiquinho, ó. Então, colei um em cada pezinho aqui, ó. Colo aqui. E colo o laço aqui do lado do chapéu. Deixa eu só virar ela pra eu enxergar. E passo no chapéu, no laço do chapéu. Passo um pinguinho e vou colar aqui na lateral. Vou mostrar, tá vendo? Ó, colo aqui na lateral do chapéu da coelha. Vamos, por último, a gente vai colar cenourinhas e o rabinho por baixo do saiote dela. Tava quase esquecendo o rabinho dela. Então, aqui, ó, nós vamos cortar no molde o rabinho, alinhavar a volta toda, encher com plumante e fechar como fuxico pra ficar uma bolinha. E vamos colar por cima da bermuda da coelha. Passa a cola aqui e colo aqui atrás, na direção da costura, tá? Segura bem. Segura. Até colar. Depois colou. Prontinho. Cola aqui. Está pronta. Deixa eu pegar as cenourinhas. As cenourinhas ensinei pra vocês na aula passada. Simples de fazer, tá? Aqui já deixei prontinha. Então, pra quem não acompanhou, pode ver na live lá do Coelho Thomas, que eu ensinei a fazer essas cenourinhas. É super rapidinho e facinho de fazer. Então, aqui eu fiz 2 cenourinhas e posso colar uma em cada mão, ou só encaixar, conforme eu fiz com o Coelho Thomas, tá? Ou só encaixar aqui no bracinho dela, ou posso estar colando. Essa daqui eu vou colar uma aqui e a outra eu vou deixar encaixadinha no bracinho. E aí, quem ganhar essa coelha, pode ver se vai colar outra cenourinha, ou vai colar aqui juntinha, ou vai deixar encaixadinha, tá? A gente pode passar um pinguinho de cola quente aqui na mãozinha dela e colar a cenoura. Quem quiser fazer com mancha de chocolate aqui, que nem eu fiz na aula passada, pode fazer também. Use a criatividade de vocês, tá? Então, gente, a nossa coelha está prontinha. Prontinha, não... Ela é um pouco trabalhosa, mas ela não é difícil de fazer. Como eu mostrei aqui, expliquei pra vocês, todo mundo consegue fazer, não desistam. Às vezes, a primeira peça vocês não conseguem fazer, que fique igual, fica alguma coisa diferente, mas... o que eu sempre falo, nas apostilas eu explico muito bem. Então, eu sempre falo, coloco lá um item essencial, que é, vocês têm que ler toda a apostila antes de começar a fazer sua peça. Então, é muito importante esse passo, ler toda a apostila antes de iniciar o trabalho, porque aí você vai entender como faz a peça para depois começar a fazer. Isso ajuda muito na hora que vocês estão produzindo a sua peça. Então, ler atentamente todo o projeto é muito importante, tá? Então, olha,
ensinei aqui pra vocês com muito amor e carinho. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo consegue fazer, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.